Estados Unidos. Está profetizando? Estados Unidos. Está profetizando? Em nome de Jesus. Vamos lá. Pronto? Pai, nós te louvamos. Eu já sei que o Senhor já revelou a regra que você tem que passar. Que o nosso coração seja aberto. Que a palavra de hoje, Deus, ela produza o efeito. Que ela transforme vidas. Em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Gente, os jovens estão tão tímidos, né, lá atrás. Hoje é o último domingo do ano, né? Último culto de domingo. E a pastora me deu um tema falando sobre crescimento. E aqui em cima tinha uma faixa aqui. Quem se lembra que estava escrito aqui? 2024, o ano da semeadura e colheita abundante. E esse ano o Senhor semeou muitas palavras no nosso coração. Deus usou muitas vidas para subir aqui em cima, através de oportunidades, né? Às vezes algo que a gente acha tão simples. Nossa, eu fui ali, mas foi tão simples aquilo que eu falei, mas foi uma semente lançada, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma semente. Só que quando nós falamos sobre crescimento, irmãos, nós precisamos entender que para algo crescer, é necessário que haja uma limpeza, né? Como nós estamos falando sobre semente, nós estamos falando sobre colheita, é necessário que o solo, que é o nosso coração, ele seja limpo, para que cresça, para que a palavra, ela penetre em nós, crie raízes e cresça. É impossível haver crescimento em terra suja. No mês passado, eu e minha irmã fomos buscar um pouco de terra para plantar uma semente que meu pai me deu lá. Eu nem gosto, né, muito de planta não, mas achei tão bonito. Eu falei, vamos lá buscar terra. E a gente pegou terra lá, num lote abandonado lá, e levamos para casa e lá eu já plantei a plantinha lá. Só que a minha irmã começou a pesquisar sobre plantação, né? Já até na casa de Tiaçana esses dias, ela comprou uma plantinha lá. E a minha irmã chegou para mim e falou assim, Gisele, a gente fez errado, porque a gente pegou a terra lá toda suja e já colocou a planta. A gente tem que limpar. Aí eu falei, nossa, isso não é para mim não, é muito trabalho. E nós somos assim, né? Aquilo que nos dá trabalho, a gente quer correr. Eu falei, não, vou nem mexer com isso não, porque eu vou ficar limpando terra não. Mas ela foi, ela catou a terra dela, ela limpou, ela tirou as sujeiras ali, colocou, e as plantinhas dela estão lá lindas, né? E eu não tive a mesma paciência de fazer, porque dava muito trabalho, não era algo do meu interesse. Só que as minhas plantinhas estão lá, tudo feia. E a dela está bonita, porque ela teve paciência. Ela arregaçou as mãos para fazer. Eu espero que nessa noite, irmãos, o Senhor fale com vocês da mesma forma que o Senhor falou comigo. Porque eu estava precisando ouvir essa mensagem aqui. Porque durante a nossa caminhada cristã, a gente vai se acostumando com muita coisa. A gente vai entrando no automático, vir à igreja se torna algo automático, vir nas consagrações, vir no culto, trabalhar para Deus, se torna algo automático. A gente olha para a escala lá, a gente vê o nosso nominho na lista e tal dia sou eu. Tal dia sou eu que vou dirigir, tal dia sou eu que vou ministrar, e a gente entra no automático. E o nosso coração às vezes vai sujando com tantas coisas, né? E vai continuando dessa maneira e a gente fica estagnado ali, sem crescer.
Mas nesta noite eu quero falar com os irmãos a respeito de 4 solos que o Senhor Jesus ele fala na sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Glória a Deus. Marcos, no capítulo 4, amém? A palavra de Deus nos diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderia converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreendendo todas as outras? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Aqui Jesus começa a explicar, né, o significado da parábola. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Nós vamos estar falando um pouquinho aqui a respeito desses diferentes solos que recebem a palavra de Deus. Porque aqui quando Jesus falava sobre o semeador, Jesus estava falando dele. Ele era o semeador e a semente era a palavra. Hoje nós somos os semeadores. Nós semeamos a palavra de Deus. Né? Todo mundo que sobe aqui, todo mundo que está embaixo, ali na rua, na nossa casa, nós estamos semeando a palavra de Deus. Mas os terrenos, o solo que recebe a palavra, que é o nosso coração, é diferente de cada pessoa. E nós vamos estar falando um pouquinho a respeito desse solo. A semente que caiu à beira do caminho são os que ouvem a pregação, mas não compreendem e não entendem porque são desinteressados. Mas enquanto a semente está no coração, a pessoa entendendo ou não, interessada ou não, continua ouvindo o semeador,
Mas por não entender, a semente fica exposta e Satanás manda distrações e ocupações, arrancando aquilo que foi semeado para não frutificar, para que a palavra de Deus não faça efeito nenhum na vida dessa pessoa. Eu estava lendo um pouquinho a respeito sobre a cultura ali daquele tempo. A sociedade era uma sociedade agrícola. Então, quando Jesus contava essa parábola, todo mundo que estava ouvindo estava entendendo a respeito do que Jesus estava falando. Porque eles trabalhavam com semeadura, eles trabalhavam com colheita. E quando o semeador ele ia para o campo semear, irmãos, o campo já estava arado. Só que quando o semeador ele lançava a semente, o semeador ele carregava uma bolsinha que chamava bornal, que é uma sacola, né, tipo essa tiracola, de ladinho assim, e o semeador passava com aquela sacolinha, ele enfiava a mão dentro da sacolinha, pegava as sementes e ele lançava. Só que o semeador, ele não conseguia ver de perto o solo, né? Como por exemplo, a semente ficou à beira do caminho. Quando nós pegamos uma terra para plantar, ela vem cheia de sujeira, né? Pedaços de outra planta, uma raiz, alguma semente que não frutificou. Então a semente ela batia nessa sujeira e ficava na beira do caminho. A semente ela não entrava na terra. E assim também é na nossa vida. A gente vem para a casa de Deus e o Senhor tem semeado palavras em nós. Só que o nosso coração, irmão, há um tempo atrás uma pessoa disse para mim assim: púlpito não é lugar de falar sobre emoções. Púlpito não é lugar de falar sobre cura das emoções. E eu digo uma coisa para vocês hoje, irmãos. Eu respeito a opinião das pessoas, mas eu discordo dela. Eu discordo. Porque sim, nós devemos falar, porque o nosso coração precisa ser tratado. O nosso coração precisa ser limpo. Porque a gente vem para um lugar desse, um lugar profético, onde Deus está falando, e a semente está ficando à beira do caminho. Porque tem resquício, tem sujeira no nosso coração que precisa ser arrancado. Aí o pregador sobe no púlpito, se mata de falar. O pregador sobe no púlpito, passou a semana inteira estudando. Aí a semente fica à beira do caminho, por quê? Porque o coração está sujo. O coração precisa ser limpo, ser tratado. Sabe, coisas passadas, a sujeira que está no nosso coração, está no meu, está no seu também, precisa ser arrancada. Porque senão a gente vai continuar vindo para a igreja, irmão, e a semente vai continuar à beira do caminho. E sabe quando vai haver crescimento? Nunca. A gente vai continuar estacionado, a gente vai continuar parado. Ai, mãe Gisele, eu não concordo com essa história de ter que tratar o coração e cura. Para mim isso é uma bobeira. Vai passar tempo com Deus, irmão. Deixa que Deus mostre para você o que tem dentro do seu coração. Deixa que Deus faça a limpeza. Eu entendo, sabe, irmão, pessoas que opinam contra, porque às vezes é difícil confiar em alguém, a gente abrir o nosso coração para alguém, mas abra para o Senhor. Fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de uma limpeza, porque a semente tem ficado na beira do caminho. Espírito Santo, limpa o meu coração, porque a semente não tem lugar para ela no meu coração está sujo. Não é vergonha, irmão, falar para Deus que a gente precisa ser limpo. Não é vergonha. Todo final de ano a gente começa a fazer uma listinha, né? Do que a gente quer para o ano seguinte. E às vezes o ano inicia, mas tudo se repete, porque novo foi só o ano, mas as nossas atitudes são as mesmas, atitudes velhas, não tem posicionamento. Aí às vezes a gente ouve uma palavra dessa, a gente pensa o quê? Nossa, o pregador quer agredir a gente, só que a palavra não é do pregador, a palavra é de Deus, irmão. Eu por mim estava sentada ali, ó, eu Gisele grita que não grita, sentada ali
Eu espero que ela bata em vocês da mesma forma que ela bateu em mim. Porque ela me bateu, irmão, mas eu acordei. Ela me bateu, mas eu despertei. Eu parei, eu fiz um autoexame. Senhor, como que está meu coração? Deus, eu estou no automático. Nossa, eu tenho que ir lá na igreja porque eu tenho que trocar painel. Eu tenho que ir lá na igreja porque eu tenho que trocar a faixa. Eu tenho que ir lá na igreja porque eu tenho que limpar. Essa palavra me bateu, irmão. Eu fiquei lá na minha cozinha, assim, viajando. Meu marido está pensando que você mete mal. Viajando, fazendo um autoexame de como que está meu coração. A gente vai se acostumando. A gente se acostuma até com coisa ruim, irmãos. Isso é terrível. A gente quer viver ciclo novo. Eu quero viver algo novo. Davi cantou aqui, eu quero viver algo novo. Com as mesmas atitudes, tomando as mesmas decisões. Ah, mas irmã Gisele, essa semente que fica à beira do caminho é o solo que não compreende. Irmãos, a nossa igreja é aberta para ensinar. Verdade. Quantos cursos, né, bispo? Quando eu entrei aqui, quantos cursos? Aprofundamento bíblico. Os nossos pastores estão sempre disponíveis para ensinar. Não compreende? Fala para o Espírito Santo, Senhor, eu quero entender, eu quero compreender. E compreender é entender a palavra. Senhor, eu quero entender, me ensina. Me ensina, envia pessoas para me ajudar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar sobre o solo rochoso. São as pessoas que ficam impressionadas com a mensagem de Jesus, mas creem por pouco tempo, têm pouca duração. Aqueles que caem numa terra rasa, que por baixo dela tem rochas, e à medida que a raiz vai descendo, topa na rocha e não consegue descer até onde tem água. E quando o sol sai, e porque não tem raiz, aquela semente seca. São aquelas pessoas que se entusiasmam, logo aceitam a palavra, mas quando sai o sol da provação, o sol da dificuldade, ela percebe o quanto custa seguir Jesus de verdade. Que Jesus, na verdade, ele está dizendo, você tem que renunciar a você mesmo. A pessoa logo se escandaliza e abandona Jesus. Pegando um gancho aqui a respeito do que o bispo estava falando, sabe, da gente ajudar, da gente se posicionar, da gente participar mais das coisas da igreja. A pastora disse algo aqui durante uma ministração dela. Quando você disser sim para o céu, você vai chamar a atenção do inferno. Observe, irmãos, que toda pessoa que diz assim, eu já vi muito isso acontecer. Não, eu estou disponível para Deus. Senhor, eis-me aqui para fazer. Passa pouco tempo, a pessoa some. Por quê? Porque disse sim para Deus, mas chamou a atenção do inferno. Aí sabe o sol da aprovação aqui? Não tem raiz. Aí o que acontece? Vamos falar aqui meio escandaloso. A pessoa mete o pé. A pessoa vaza. Porque não tem raiz. Como é que é o hino? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. É só quem tem raiz, irmão. Se eu não tiver raiz, se a semente cair e não tiver raiz, a aprovação vai vir, mas vai embora. Vai embora, irmão. Não aguenta, não suporta. Eu acredito que provação vem para o bispo Paulo. Provação vem para a nossa pastora. Gente, como a pastora me inspira. Eu já vi a pastora andando de lado em cima aqui desse púlpito com Cristo de labirintite. Mas aqui adorando, porque tem raiz. A provação vem para mim, vem para a irmã Antônia. Teve um dia que a Antônia foi pauta na nossa cela. De como ela é forte, de como ela é corajosa, de como ela suporta, porque tem raiz. É forte. Quando você chamar a atenção do inferno, irmão, se lembre que maior é aquele que está conosco. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que eu falo para
como tem sido bom o Senhor na minha vida. Alguns dias atrás eu ouvi o testemunho de uma amiga minha contando sobre uma conhecida dela que se suicidou. E ela lhe contando as causas que levou aquela moça ao suicídio. E eu disse para ela, por isso eu sou muito grata ao Senhor, porque eu já estive nesse lugar. Eu sei o que é depressão, eu sei o que é depender de remédio, tarja preta. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu vim para essa igreja, irmãos, eu tinha uma inflamação no pé que meus dedinhos pareciam até aquelas linguicinhas assim, ó, de tanta inflamação que tinha. Eu desempregada, meu marido desempregado, eu tomando remédio, tarja preta. E eu vinha sentindo dor, eu vinha chorando. Quando eu ouvi o testemunho dessa mulher, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu falei, Deus, obrigado. Poderia ter sido eu, mas o Senhor mudou minha história. Eu sou grata ao Senhor. Todas as vezes que o meu coração quiser se desviar, Senhor, me dá um sacode. Me sacode, Deus. Aleluia. Porque eu sei, irmãos, que da mesma forma como eu estou aqui compartilhando isso com o irmão, com os irmãos, que Deus tem sido bom na minha vida, tem sido bom na vida dos irmãos também. Tem sido bom. Eu tenho visto como o Senhor tem sido bom na vida dos irmãos. Nós temos muito motivo para agradecer, irmão, e enfrentar as adversidades que aparecem. Irmão, se você falar assim, olha, bispo, amanhã eu vou vir aqui limpar a igreja. Irmão, você vai levantar sentindo dor. Você não vai dormir de noite. O diabo vai te perturbar de noite para você acordar de manhã e pensar, nossa, estou tão cansada. Vou na igreja não, limpar nada não. Ah, o bispo se vire lá. O problema é dele, né, meu? A igreja é dele. É assim que vai ser, irmão. Ah, nós vamos fazer um evento lá na igreja. O inferno vai se levantar. Essa mensagem, irmão, não é para ninguém sair daqui falando mal de mim, não, tá? Jesus está vendo. Essa mensagem é para a gente se examinar. Sabe, o ano de 2024 está acabando. Como que eu quero entrar o ano de 2025? Jesus, tu és a minha prioridade. Senhor, eu quero priorizar a minha vida espiritual. É bom crescer financeiramente, profissionalmente, emocionalmente. Lógico que é bom, é bênção, a bênção do Senhor também. Mas, irmão, tudo isso é vão se a gente não estiver bem com o Senhor. Quantas pessoas, irmão, têm uma casa linda, se vestem com a melhor roupa, vão nos melhores lugares, mas se morrer hoje, morre sem salvação. E o nosso tempo está acabando. É tempo de voltarmos a nossa casa em ordem. É tempo de limpar o solo do nosso coração. Está acabando o tempo da igreja nessa terra. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o próximo solo, que é o solo espinhoso. O solo espinhoso é semelhante ao solo rochoso. Estes também recebem a palavra e recebem com alegria. E parece que a plantinha começa a brotar, só que junto com a plantinha aparecem também os espinhos e os dois crescem juntos. E com o passar do tempo, os espinhos vão sufocando a plantinha e ela finalmente morre sem ter dado frutos. Jesus compara esses espinhos às preocupações do mundo, os cuidados do mundo, a fascinação com as riquezas, os deleites da vida e outras ambições entram no seu coração juntamente com a palavra. E essas coisas têm a tendência de sufocar a palavra de Deus. Algumas preocupações podem até ser lícitas, mas gastam todo o nosso tempo e toda a nossa energia nisso, porque todo o nosso coração está nisso. Como eu faço para arrumar um casamento? É uma preocupação lícita, não é? Tem problema em se preocupar, irmão? E como que a gente vai fazer para a gente casar, arrumar um bom casamento? Como eu faço para ter um emprego na vida, ter o meu salário, ter as minhas coisas? Ah, eu tenho que trabalhar dia e noite para garantir o meu futuro. São coisas legítimas, mas que se tornam o Deus, o ídolo da pessoa. E a palavra vai ficando em segundo lugar.
as coisas de Deus desaparecem. Não tem tempo mais para ler a Bíblia. Não tem tempo de ir à igreja. Não tem tempo de se envolver com a obra. Os espinhos crescem e sufocam. Essa pessoa pode até continuar indo à igreja, mas não dá fruto. Não tem vida espiritual. É um frequentador de igreja. Isso quando não abandona e se torna um desigrejado, porque os espinhos sufocaram. Todos nós temos preocupações, né? Fazem parte da vida. Se a gente sentar aqui para conversar, todo mundo está nesse exato momento está preocupado com alguma coisa. Eu digo nesse exato momento porque nós somos assim. Né? Às vezes estamos até aqui na igreja, aqui nossa cabeça está ligada na preocupação. E o Senhor não está falando que esse é algo ilegal, é proibido a gente se preocupar, isso faz parte da nossa natureza. Só que quando o nosso coração só está nisso, até a nossa preocupação se torna um ídolo, se torna o Deus da nossa vida. A gente começa a adorar aquilo dali, a gente adora a nossa preocupação. A gente adora o casamento que a gente quer ter, o emprego que a gente sonha, a faculdade que a gente quer fazer, o curso que eu quero fazer. Se torna o nosso Deus. Isso são os espinhos que vai sufocando a palavra de Deus, impedindo as pessoas de crescer, impedindo o nosso crescimento. Agora vamos falar um pouquinho da boa terra. A boa terra não é como um coração rochoso, não é um coração cheio de espinhos, é um coração focado na palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra com reto e bom coração, a compreende e persevera nessa palavra. E o resultado é o fruto que vai aparecer. Finalmente a semente encontrou um solo onde ela pode enraizar para baixo e dar fruto para cima. E esse fruto varia nas pessoas, mesmo entre aquelas que ouvem, compreendem, aceitam a palavra de Deus, seguem a Jesus, são verdadeiros discípulos. Ainda assim, entre eles, alguns produzem 30, outros 60 e outros a 100 por um fruto. Isso quer dizer o quê, irmão? Aquele coração que é reto, aquele coração que está disponível. E algo importante, que persevera. Porque as dificuldades, elas virão. Como a gente acabou de falar aqui, o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Ele vai lançar sementes, vai arrumar problemas no seu casamento, vai arrumar problemas com os teus filhos, na tua vida financeira. O inimigo vai arrumar problemas para vocês, irmãos. Para nós, né? Porque arruma para mim também, gente. Mas quando a gente persevera, irmão. Quando nós colocamos uma sementinha na terra, a primeira coisa que ela faz é o quê, irmão? Enraizar. Ela cresce para baixo. Então nem todo crescimento é evidente. Mas quando nós perseveramos, o nosso coração se torna terra boa, terra fértil. Tudo aquilo que nos impede de produzir frutos, o Senhor vem limpando porque a gente persevera. O Senhor vai tirando porque a gente persevera. Tudo aquilo que outrora era difícil para mim, o Senhor vai tirando. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, no muito Deus colocará. E eu aprendi, irmãos, que isso serve para tudo. Para tudo. Deus, eu estou vindo aqui fazer isso daqui, Senhor, com muita dificuldade. Mas eu estou sendo fiel com um pouquinho que eu tenho. Se prepare, porque Deus vai aumentar. Deus, hoje eu estou indo na igreja, Senhor, tão cansada. Nossa, a semana foi intensa, Senhor. Mas eu estou indo lá, Senhor, porque eu quero ser fiel ao Senhor. Se prepare, irmão, para ver as mãos do Senhor operando lá. Irmão, um dia eu fui orar pela vida de uma pessoa e eu disse para Deus assim, falei, Senhor, eu estava com muita dó da situação que a pessoa estava vivendo. E eu fui orar para essa pessoa e eu falei assim, Deus, Senhor, olha aqui fulano de tal. Eu quero apresentar a vida dela diante do Senhor nessa hora.
Deus, ela tem passado isso. Isso são coisas que eu vejo, às vezes coisas que eu ouço dizer a respeito. Deus, há quantos anos ela tem vivido isso? Falei, Deus, muda a história dela. Na mesma hora, pela bondade e misericórdia de Deus, o Senhor me respondeu. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: já era para eu ter mudado a história dela, mas ela não tem compromisso comigo. Ela não quer ter responsabilidade comigo. Ela não quer ter responsabilidade com as minhas coisas. Quando eu coloco algo na mão dela, ela entrega, ela sai. Já era para eu ter mudado isso na vida dela, mas eu tenho compromisso com aqueles que têm comigo. Irmãos, eu guardei aquilo no meu coração, sabe? Porque nós somos assim. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente fica igual um pedinte. Deus me dá, mas a gente não quer dar nada para Deus. A gente não, o dom que Ele nos deu, a gente quer reter. As habilidades que Ele nos deu, a gente quer reter. E a gente só quer receber. Então eu quero te dizer algo nessa noite. Tem coisas na sua vida que já era para ter mudado e não mudou, pela tua falta de compromisso com o Senhor. Como eu disse, irmão, não vai sair daqui falando mal de mim, não. Porque essa palavra, ela não é minha. Eu adoraria subir aqui, irmão, melancólica, do jeito que eu sou, dizer uma palavra bonitinha para os irmãos, fofinha, para os irmãos saírem daqui com o coração alegre. Mas quando eu ouvi isso daqui, irmãos, como eu apanhei dessa palavra. Falei, é para mim, Deus. Essa daqui, Senhor, sou eu. Toda a minha vida cristã passou aqui diante dos meus olhos, irmãos. Quantas das vezes Deus me abençoou, eu catei a bênção e desapareci. Eu sumi. E eu dava 1 milhão de desculpas para Deus. E Deus ia me apertando, até o dia que Ele me levou para o fundo do poço, onde somente a mão dele podia me tirar. Isso daqui, irmão, não estava nem programado para dizer, mas se Deus está mandando falar, recebe aí. Você sabe da tua vida com Deus, eu não sei não, eu sei da minha vida. Da tua vida com Deus, é você e Deus. Eu sei da minha vida. E eu sei que eu fiz um autoexame essa semana sobre o meu coração. E eu determinei sobre a minha vida, que o ano de 2025, prioridade para mim vai ser o Senhor. Eu determinei sobre a minha vida que o ano de 2025, o meu coração, aquilo que ainda é sujeira, aquilo que tem impedido do Senhor de me fazer avançar, progredir, crescer, eu estou colocando nas mãos dele, porque eu sei que ele pode fazer por mim. Agora eu quero falar algo com os irmãos aqui que o Senhor ministrou no meu coração. Guarde isso daqui, irmãos. Lá no início do mês eu comecei a orar pela vida de uma pessoa. E eu perguntei para Deus assim, Senhor, por que essa pessoa não tem constância espiritual? Por que essa pessoa ela começa e para? E o Senhor falou comigo assim, comparação. Quem aqui acredita que você é único? Antônio, você acredita que existe outra Antônia por aí? Você é única. O bispo Paulo é único, Tia Sandra é única. Eu não vou falar o nome de cada um não, tá, irmão? Mas todo mundo aqui é único. Nós somos únicos, irmão. Quem que já ouviu dizer que quem se compara, para? É isso que acontece. Nunca houve uma geração que teve tanto acesso à comparação na vida do outro como a nossa geração. Por conta de quê? Quem sabe? Rede social. A gente entra na rede social e a gente começa a se comparar o tempo todo. Sabe o que a comparação faz, irmão? Nos rouba do propósito. Sabe o que a comparação faz, irmão? Rouba a nossa identidade. A comparação faz com que a gente pegue aquilo que Deus colocou em nós, dom precioso, e a gente estacione aquilo, porque a gente quer aquilo que o outro tem. Mas algo importante que eu aprendi em relação à comparação é que ela alimenta em nós o pecado da inveja. Ai, como eu queria falar com o meu irmão. Gente, eu não queria pregar do jeito que eu prego, não. Acho tão bonito que isso cheio de palavras bonitas. Pastora Clara, eu não é inteligente a nossa pastora, gente.
Mas Deus, isso daqui é o que o Senhor me deu? É isso daqui, Senhor, toma de volta. Porque não é meu. E por muito tempo eu fiquei parada, eu fiquei estagnada. Por quê? Porque me comparava. E a comparação me roubava do meu propósito, roubava a minha identidade. E é isso que ela faz conosco. Agora preste atenção nisso daqui que eu vou te dizer. A Bíblia diz que existem diferentes níveis, né, de frutificação. A terra boa, ela pode frutificar 30, 60 e a 100 por um. 30 frutos por uma semente. 60 frutos por uma semente ou 100 por uma semente. Quem aqui acredita que nós nos comparamos com outro irmão? Com outro filho de Deus que está frutificando a mais do que nós? Levanta sua mão aqui, quem acredita? Que você se compara com outro irmão que frutifica mais do que você. Isso é ruim? É ruim. Agora imagine você se comparar com um joio. Porque é o que tem acontecido com a nossa geração. Pior do que se comparar com outro irmão que está frutificando a mais do que nós, é se comparar com um joio que não dá semente, que não alimenta ninguém. Sabe o que o joio é, irmão? Egoísta. O joio só pensa em si próprio. Joio não alimenta ninguém. Joio não frutifica. E sabe o que tem acontecido com a nossa geração? A gente tem se comparado com o joio. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Quando chegar a época da colheita, quem aqui já teve a curiosidade de ver o joio e o trigo? Uma imagem do joio e do trigo. Eles são muito parecidos. Eles são muito semelhantes. Já tocou, Luiz? Eles são muito semelhantes. Mas quando chegar a época da colheita, irmão, o joio ele se curva, porque ele tem semente. E o trigo se curva, o joio não. O Senhor falava no meu coração, irmãos, que dentro da igreja, fora da igreja, qualquer lugar do mundo, todo aquele que semeia vai colher. Sendo joio, sendo trigo. Mas você quer saber se você é joio ou se você é trigo? Na época da colheita, o que você faz? Você se curva? Você se curva diante de Deus? Você gera semente? Você gera frutos? Você se preocupa em alimentar aqueles que estão à sua volta? Ou na época da colheita você fica igualzinho ao joio, rígido, inflexível, duro? Você pega a sua colheita e vai embora, vai viver a sua vida. Como você tem procedido? Como nós procedemos diante das colheitas? Porque, irmãos, todo crente, irmãos, vive uma vida de colheita. Todos nós aqui colhemos, todos nós. Mas a nossa postura diante da colheita nos mostra quem nós somos. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 30, a Bíblia diz que no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado. O que Jesus estava dizendo? Arranque primeiro o joio, aquele que só tem resultado, mas não tem fruto. E amarre em feixes para ser queimado. Primeiro. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. É com esse tipo de pessoa que você quer parecer? Não responda para mim, irmãos. É esse tipo de pessoa que a igreja quer parecer? Com alguém que só tem resultado. Resultado é bacana, irmãos. Né? Não é proibido ter resultado, não. Mas resultado só é bom para a nossa vida aqui na terra. Porque para a nossa vida no céu tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Durante todo esse ano, o Senhor falou conosco: semear, colher, semear, colher. Ano de 2025, Deus nos dará muitas oportunidades. Isso o Senhor ministrou no meu coração. Mas não se esqueça de se examinar. Examine a sua postura diante da colheita. Porque o joio será arrancado primeiro e vai ser queimado. Para a gente terminar aqui, irmãos,
espiritual, ele é uma jornada que envolve práticas consistentes e dedicadas. E para crescer espiritualmente, nós precisamos cultivar o hábito de praticar disciplinas espirituais, como oração, meditação na palavra de Deus, estudo da Bíblia, serviço ao corpo de Cristo, amor ao próximo, evangelização e jejum. São alguns exemplos. Mas eu quero falar com os irmãos sobre algo específico, que se chama oração intencional, que é uma oração que vai além de expressar as nossas necessidades. É uma oração que a gente recebe a direção de Deus e a gente intencionalmente pratica aquilo que Deus nos direcionou, independente do resultado. Tem coisas que Deus nos pede, irmãos, que são assustadoras. Tem coisas que Deus nos pede, irmãos, que as nossas pernas prendem, dá dor no estômago, dá dor de cabeça. Mas eu quero convidar a igreja nessa noite a orar intencionalmente. Não chegue para Deus e fala para Ele o que você está precisando. Não fale para o Senhor sobre as suas necessidades. Fale para Ele, Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque Deus, quando você se dispor, colocar à disposição do Senhor, se prepare para ver a sua vida melhorar. Quando você se colocar à disposição do Senhor, irmão, se prepare para crescer. Se prepare para gerar frutos. Se prepare para deixar de sentir esse vazio que você sente no coração. Se prepare. Às vezes a gente quer crescer, irmão, sentado no banco da igreja. Eu vou no culto de domingo e está muito bom. Não há crescimento, irmãos. E eu estou falando isso por experiência própria. Quantas das vezes eu orei, Senhor, eu quero crescer espiritualmente, mas todas as vezes que eu recebi um convite, o medo tomava conta de mim. Eu disse, não, isso não é para mim. E eu não crescia nada, não desenvolvia nada, não acontecia, minha vida era mesmice. Entrava ano, saía ano, era mesmice. Esse último culto de domingo, irmãos, culto de crescimento, eu te convido a fazer um autoexame. E eu te convido a rever a lista que você já tem feito, porque eu sei que já tem feito, para o ano de 2025. Os propósitos que você tem feito, reveja a sua lista essa noite. Porque, irmãos, é sério, a gente está sentindo a pressão espiritual, tem aumentado. Estava conversando com as irmãs ali quando eu cheguei, ontem conversando com uma amiga minha, ela disse que na minha igreja tem 10 membros. Outrora era uma igreja cheia. Tem 10 membros. Ontem alguém chegou para mim, o pastor de tal igreja abandonou tudo. Por quê? Porque a pressão está aumentando. Que esse final de ano a gente reflita, irmãos, e a gente realmente se posicione, porque a semente do Evangelho, ela age diferente em cada um, porque depende da nossa disposição, depende da nossa decisão. Como seria bom se Deus entrasse, invadisse tudo, vai querer sim. Não quero não, vai querer sim. Não seria bom isso? Às vezes pai e mãe faz isso com o filho, você quer sim, e eu sei que é bom para você, mas Deus não é assim, irmãos. Ele nos deu o livre-arbítrio, nós escolhemos. E que nessa noite o Senhor, Ele fale ao seu coração. E que a força que você precisa, irmãos, todas as vezes em que eu subo nesse púlpito, todas as vezes em que eu limpo a igreja, todas as vezes em que eu monto um painel, eu falo para Deus, obrigado, Senhor, por ter me dado força para fazer a sua vontade. Porque não é na nossa força. Às vezes eu penso, Deus, eu não tenho força para fazer isso, não tenho mesmo não, irmãos. E eu agradeço ao Senhor, obrigado por ter me dado força. E talvez você se encontre assim nessa noite, sem força para fazer a vontade do Senhor, com a sua vida espiritual estagnada. Outras áreas também, irmãos, porque é uma ilusão de que nós estamos bem. Se nós não estamos bem com o Senhor, nós não estamos bem em nenhuma outra área. O que eles irmãos dizem? Mas é porque você não sabe quanto que eu tenho no banco. Que bobeira, irmãos. Morre hoje, morre sem salvação, e aí?
Nós não sabemos o dia que nós vamos prestar contas para Deus da nossa vida, irmão. Nesse exato momento que nós estamos aqui reunidos, ouvindo essa palavra, tem pessoas morrendo sem Jesus. E morrendo sem Jesus porque elas decidiram assim, porque oportunidades não faltaram. Eu creio dessa maneira. Amém, irmão? Nós estamos de bem? Está tudo bem, irmão? Ninguém dando glória, né, Wilson? Eita, tá todo mundo bem, gente? Todo mundo vivo, glória a Deus. Então tá bom, então. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu espero de coração que essa palavra frutifique no coração dos irmãos, assim como ela também agiu em mim. Ela me bateu, ela me impactou e ela me levou a examinar. Porque nós precisamos, irmãos, nos examinar diariamente. Porque é gostoso as coisas do mundo. É gostoso, não é ruim não, irmão. A gente é levado, simplesmente vê, aquilo já tomou conta de nós. Mas que esse final de ano seja um tempo de limpar o solo. Que o Senhor limpe o solo do teu coração. Para que o ano de 2025 você gere muitos frutos. E você alimente todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Amém, irmão. Eu agradeço essa rica oportunidade. Falei com a irmã que eu estava sentindo de fazer um apelo. Nossa, que palavra doida, forte, né? Meu Deus do céu. Eu senti de fazer um apelo, né, para aqueles que, se você não quiser vir aqui não tem problema, mas para aqueles que querem, né, às vezes voltar, ter um renovo de Deus, ele está precisando, está sentindo que precisa de uma direção. Eu já estou aqui na frente e estou precisando muito de renovo, tá, gente? Então, assim, vou estar pedindo para o bispo orar aqui, os irmãos que sentirem, quiserem um renovo, quiserem dar uma chacoalhada de Deus mesmo, vem aqui até a frente, tá? Eu já vou ficar ali na frente ali, vou pedir para o bispo estar orando, e os intercessores também que puderem estar aqui para receber os irmãos que forem vir. Amém? Mas eu quero receber. Deixa o bispo orar por nós. Quero morrer no pé dela. Oh, glória. Deus seja louvado. Pai, que o Senhor venha renovar Amém, a Jesus. vida da tua serva. Amém. Pai, que o Senhor venha renovar a vida. Senhor, que o Senhor venha renovar a vida da tua serva. Senhor, que o Senhor venha renovar a vida da tua serva. Aleluia. Meu Deus, que o Senhor renova a vida da tua serva. Glória a Deus, né, irmãos? A palavra bate, né? A palavra tem que falar, né? A palavra diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu tenho certeza que meu desejo é que eu estava conversando esses dias na igreja com os irmãos. O segredo de você permanecer na igreja é você ter experiência com Deus da igreja. Senão você vai se tornar metódico, religioso. O que Deus falou com você hoje? O que Deus te falou ontem? Muitos de nós às vezes vivemos com experiências passadas. Experiências que um dia você teve com Deus. Eu lembro uma vez que eu estava, acho que estava com Mateus, não era Mateus? Mas Mateus, tem um monte de demônio na tua casa. Mas ele já estava vendo isso também. A
gente tem que ter experiências com Deus, irmão, senão a gente não fica na igreja, não. E procurar viver agradando a Deus. Palavra abençoada, Davi também, em direção dos jovens. E eu gostaria de orar por você que é jovem nessa noite. Eu gostaria que você que é jovem viesse aqui para frente. E nós vamos clamar pela vida dos jovens. Todos os jovens. Tá, irmãos? Eu sei que jovens somos nós. Mas se você puder vir, venha. É o último domingo do ano. Deus te trouxe aqui. Eu gostaria muito de orar para que Deus... Porque, irmãos, como que o diabo tem investido contra os jovens? Como que o diabo tem tirado os jovens? Não é aqui não. Não é só aqui não. Mas várias igrejas de amigos meus, jovens têm se perdido porque o diabo tem arrancado. Mas se você tem sentido assim, porque eu quero orar por você que é jovem. Eu quero orar por você que é um jovem e falar assim: Senhor, eu não quero estar na garra do diabo, porque o diabo está mirado na vida do jovem para desanimar, irmãos. E você sabe como você está. Eu quero orar por você que é jovem nessa noite. E falar: Deus, olha o que a palavra tem sobre você, jovens, sois fortes. Jovens, sois fortes. O diabo tem investido contra os jovens, irmão, porque os jovens é que tocam a igreja. A gente, irmão, já passou dos 15 anos, que a maioria que já passou dos 15 anos, a gente já não aguenta mais fazer o que os jovens fazem, não. Mas é eles que fazem teatro, é eles que fazem louvor, é eles que fazem a lei, que tocam a igreja. Você pode ver que em todas as igrejas que a gente conhece, é jovem que está na parte de mídia, é jovem que está tirando foto. Então vocês são, a Bíblia diz que vocês são fortes. Vocês são bonitos. A igreja precisa de vocês. Pai, eu quero te pedir, Pai, toda investida de Satanás contra esses jovens, tentando, Deus, prendê-los em casa, oferecendo coisa a Deus, como eu lembro da minha época de jovem, como foi oferecido coisas para mim. Deus, que ajuda eles nas escolhas deles. Mas a tua palavra diz que eles são fortes, não é porque eles vão na academia, eles são fortes, não é porque eles fazem ginástica, eles são fortes, não é porque comem coisas saudáveis, eles são fortes porque a palavra de Deus habita em vós. Pai, o meu desejo é que eles tenham contato com a tua palavra, porque muitos deles aqui já são batizados com o Espírito Santo, muitos deles eu já vi, eu estou chorando a tua presença aqui dentro desse altar, às vezes com a igreja vazia, eles chorando, pedindo, só o Senhor sabia o que eles estavam lutando, mas Deus, nessa noite, renova eles, Pai, zera tudo, não importa o que foi feito, não importa o que fizeram até aqui, Deus, eles podem viver o novo, que a unção volte, que a alegria volte, que a autoridade volte, que a vontade de adorar, a vontade de louvar, a vontade de dançar, volte a vida dos teus céus. Pai, eu os abençoo, e, ó Deus, e profetizo que, ó Deus, eles vão ter visão, eles vão ter experiências contigo, e que o teu Espírito seja derramado sobre a vida deles. Eu profetizo isso, em nome de Jesus. Amém. Vocês são fortes. Vocês podem dizer que eu sou forte. Então diga para o teu irmão que está do teu lado, você é forte. Agora, um segredo. Abrace um ao outro. Dá um abraço um ao outro aí. Porque, querido, a gente é assim. A gente, quando tiver fraco, procura o outro. Amém? Podem voltar. Deus abençoe. Vamos dar um aplauso para esses jovens, irmão. Palavra abençoada da líder do jovem da igreja. A líder do jovem da igreja, hein? Olha, a irmã está liderando célula, que bênção, né, irmão? Deus está dando compromissos aí, irmã Gisele, que bênção. Deus abençoe essa juventude. Irmão, deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Terça-feira é o culto da virada aqui. Nós não vamos fazer comida igual a gente estava fazendo, não era uma coisa, né, senão nós estamos de regime, fica complicado. Mas vamos compartilhar uma mesa. Quem
puder trazer um panetone, quem puder trazer um pão salgado, na padaria ele vende uns pão salgado gostoso, irmão. Vai com os 2, 3, 4 irmãos aí, traz os pão salgado aí. E com também um refrigerante, tira refrigerante da tua lista, tá? Opta mais pro suco. Tem aí alguns que estão fazendo um suco de manga gostoso aí, natural, né? Eu gostaria de saber aqui, irmãos, quantos que vão passar virada aqui com a gente? Fique de pé aí, só para eu saber aí, com quantos que eu vou poder contar, né? Vai passar o culto da virada aqui conosco. Nós vamos encerrar. Sabe por que isso é importante, irmãos? Às vezes você poderia até passar numa praia, mas entenda uma coisa, a gente começou o ano e depende de Deus. Então a gente começa na presença de Deus o ano, a gente termina na presença de Deus, já começa o outro na presença de Deus. E eu gosto muito de agradecer a Deus. Então, os irmãos que vão vir, né, os que não se levantaram, mas que depois decidirem vir, e nós vamos ver se a gente traz alguma coisa. Você diga lá no grupo, lá, eu vou poder levar aí um bolo, alguma coisa, só para a gente, no final, a gente fazer essa confraternização, tá bom, irmãos? Vamos todos ficar de pé. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pelos jovens, obrigado pela direção aqui que eles fizeram, pelos louvores que entoaram. E eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um deles. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo sejam conosco. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria que a igreja abraçasse o jovem, né, irmão? Eu gostaria que a igreja abraçasse. Não deixa um jovem sem ser abraçado, né? Todos os irmãos aí abraçam o jovem. Eu não sei qual jovens que vão comigo agora comer uma pizza, né? Nós marcamos aí para a gente comer uma pizza depois aí. Já tem até alguém para ficar com a pastora ali, né? Mas abraça o jovem aí que está aí. Não deixa nenhum deles ser abraçado, não. Sem ser abraçado.